Uma excelente noite a todos nós, que Jesus nos abençoe. Em nome da casa, nós cumprimentamos a todos e desejamos que esta seja uma noite muito leve para todos nós, embora o tema seja bastante pesado. Conversando com a Cris agora há pouco, essa foi a nossa principal preocupação, tornar o tema o mais leve possível, porque, na verdade, quando a gente fala que vai tratar sobre este assunto, muitos resolvem até sair do salão e procurar outra palestra, procurar outra atividade, porque ninguém, mesmo na casa espírita, gosta de ouvir sobre este assunto. E que assunto é esse? A morte. Né? Morte e desencarnação. Nós tivemos recentemente um episódio triste aqui na nossa casa, que foi o desencarne do nosso companheiro Clóvis. Mas mesmo o Clóvis, ele brincou com a morte. Porque o grupo dele, o grupo mediúnico, Clóvis estava se sentindo mal durante uma reunião e o grupo, pessoas do grupo resolveram levá-lo até o hospital. O Clóvis resistiu, eu vou sozinho. Não, nós vamos levá-lo. E brigaram com ele, acabaram convencendo a ir ao hospital. E quando o Clóvis voltou à casa, ele já estava um pouco melhor, ele brigou com o grupo, disse assim, olha só, eu estava para ir embora, agora eu estou aqui de volta. Então tudo que me acontecer vai ser a responsabilidade de vocês. Ele cobrou do grupo ainda. De certa maneira foi um tratamento leve que ele deu à própria morte. E o espírita, ele tem esse tratamento mesmo. O próprio contemporâneo de Kardec, Leon Denis, ele dizia a mesma coisa. A morte é uma bênção, quando na hora certa. Se nós desencarnarmos na hora certa, a morte será para nós uma bênção. Porque imaginemos se não existisse morte. Imaginemos se nós ficássemos aqui vivendo 200, 300 anos, com Alzheimer, com dificuldade para se locomover, com dificuldade para se alimentar, alguém ia querer? Ninguém. Então nós devemos, sem dúvida alguma, agradecer a morte, porque ela faz parte da vida e o Espiritismo nos mostra isso. Então nós vamos fazer aqui algumas perguntas à Cris, depois ela vai devolver para mim. Hoje vai ser um dueto, né? Vai ser um padedê aqui diante de vocês. Vamos fazer uma experiência diferente com vocês. E eu gostaria de começar perguntando à Cris, o que é a alma? Inicialmente, então, boa noite a todos. E é interessante, primeiro, que a gente entenda se tem ou não diferença entre alma e espírito. No dia a dia, a gente fala em alma, a gente fala em espírito. Será que efetivamente tem diferença entre um e outro? E a gente vai aprender, no próprio estudo do Livro dos Espíritos, que literalmente há uma pequena diferença. Espíritos somos todos nós, que viemos do princípio inteligente universal, né? Que somos aquela centelha divina, aquela chama de vida celeste. E alma, por outro lado, é o espírito encarnado. Mas no cotidiano, nas nossas conversas, nos nossos estudos, quando falamos em alma, quando falamos em espírito, geralmente tem o mesmo significado. Nós vamos precisar apreender o contexto daquilo que está sendo dito. Mas é interessante também falarmos que nós que estamos aqui encarnados, então somos hoje uma alma, né? Compostos pelo espírito, que somos nós, efetivamente o nosso ser, pelo corpo espiritual que temos, que nós espíritas chamamos de perispírito, e pelo corpo físico, que é essa matéria mais densa, que nós entregaremos após a morte, em devolução à natureza, ao universo, que também nos auxilia na experiência do dia a dia. E aí, como a gente está tratando de um dueto, a pergunta seguinte vai para o Francis, em continuação, para que a gente possa aprender em conjunto. Francis, o que acontece com a alma após a desencarnação? O Livro dos Espíritos é bastante claro. A alma volta a ser espírito, ou seja, retorna ao seu lugar de origem, porque todos nós somos originários do mundo espiritual. Lá é que é o nosso lar verdadeiro. Nós estamos aqui meramente de passagem, porque nós somos espíritos, nós não somos matéria. Então, para que o espírito tenha contato com essa matéria grosseira
que nós temos, esse corpo físico que possuímos provisoriamente, a Cris já adiantou. É necessário este elo de ligação, este intermediário, que é o corpo espiritual. Então, ao desencarnarmos, nós voltamos ao mundo espiritual, voltamos a ser espírito e levamos conosco o nosso corpo espiritual, que para se purificar, para se adiantar no caminho da evolução, precisa reencarnar. E a cada vez que nós chegamos aqui e voltamos ao mundo espiritual, nós voltamos melhores, mais purificados, com uma bagagem a mais. Essa é a lei da vida, lei de evolução incessante, e a reencarnação é um dos instrumentos que a lei se utiliza para nos fazer avançar. Agora, já que nós dissemos o que acontece com a alma, vamos perguntar para a Cris, o que é que nós podemos dizer com relação ao corpo físico após a morte? E outra coisa, hein? Quero saber também, o que você acha da cremação e da doação de órgãos? Nossa, agora me apertou. Vamos primeiro pensar, foi com relação ao corpo físico, né? Como eu já adiantei na minha manifestação anterior, o nosso corpo físico, que é composto dessa matéria mais densa, nós iremos entregá-lo de volta, né, à natureza. De que forma? Na forma da decomposição, quando nós vamos inumar o cadáver, ou através da cremação, com o resultado das cinzas. Então, o nosso corpo físico, pensemos nele como um veículo precioso e útil, mas não somos nós. O corpo físico não somos nós. Nós somos espíritos. Mesmo o perispírito, que é o corpo espiritual, não somos nós. É também ainda um veículo do qual nós, espíritos, nos utilizamos para este caminhar ininterrupto rumo ao nosso aperfeiçoamento. Então, com a morte, o nosso corpo físico perde o seu condutor, perde a mente que o administrava, aquele que comandava todas as funções, mesmo que inconscientemente. Perde o motorista. E ele, então, vai naturalmente se decompor, se o cadáver for enterrado, ou então, no ato da cremação, vai virar cinzas. Com relação à cremação e à doação de órgãos, o que nós podemos falar é que houve, já há algumas décadas atrás, uma manifestação de Emmanuel, que nós vamos encontrar lá no livro O Consolador, sobre a cremação, né, já se questionando qual era a postura do Espiritismo diante da cremação. E Emmanuel foi muito sábio e muito delicado na sua resposta, porque inicialmente ele falou que o Espiritismo não proíbe absolutamente nada, mas que seria aconselhável que se aguardasse um tempo razoável, porque nós sabemos que a morte difere da desencarnação. Então, a morte é um fenômeno físico que se dá através do não funcionamento do corpo físico. O coração para ou o tronco encefálico para. E aí, clinicamente, se dá a morte. Os médicos atestam que é a morte, ou seja, o veículo já não pode mais funcionar. Já não há a mínima condição para o funcionamento do veículo, que é o corpo físico. Já a desencarnação é o desligamento definitivo de todos os laços que ligam o espírito, através do corpo perispiritual, ao corpo físico. Então, isso não se dá no mesmo tempo. A desencarnação com relação ao momento da morte, ela pode ser alguns momentos após, como ela pode ser de algumas horas após, como ela pode levar, às vezes, um período um pouco maior. Então, Emmanuel nos aconselhou, lá no livro Consolador, que se esperasse um prazo razoável, para que houvesse, então, uma certeza maior da desligação do espírito com relação ao corpo, que então seria levado ao crematório. Você me perguntou da doação de órgãos também. Com relação à doação de órgãos, não há também uma postura proibitiva do Espiritismo. Mas em vários expositores, e entre eles Chico, havia um alerta de que deve-se levar muito em conta a consciência do doador. Então, tem que ser levada em consideração a vontade daquele que doará os seus órgãos, porque é preciso desprendimento para isso. É claro que o nosso corpo físico,
ele não vai influenciar 100% com relação ao nosso corpo espiritual, que é o perispírito, e com relação ao nosso espírito. Então, não quer dizer que na doação de órgãos, ao se retirar, por exemplo, as córneas, o espírito vai chegar do lado de lá cego. Essa correlação não existe, até porque nós também aprendemos no Espiritismo que o perispírito, o espírito, é que comanda a formação do corpo físico. Então, o corpo físico é consequência e não causa. Mas o espírito, muito apegado à matéria, vai sentir as impressões desta doação. Quando se trata de um espírito cuja vontade está sendo obedecida, ele quer ser um doador, então ele já de antemão prepara-se para este desprendimento com relação à matéria, ele vai sentir-se satisfeito pela boa ação que está sendo executada, porque ele vai perceber que ele doa vida para outros seres, para ele anônimos, mas irmãos. Agora, para aquele que não tem a sua vontade obedecida e que ainda se vê muito apegado à matéria, ele há de sentir impressões, ecos de sensibilidade, e pode muitas vezes perturbar-se mais por conta da retirada dos órgãos que ele mesmo não autorizou. Então, em geral, Chico nos orienta para que observemos a vontade do doador. Mas vamos lá, Francis. Agora é você. Há um momento predeterminado para a morte de cada um dos encarnados? Quer dizer, a gente tem hora, minuto, segundo para morrer? Nós sabemos que quando nós viemos do mundo espiritual, nós tínhamos um tempo. Nós tínhamos um tempo aproximado em que ficaríamos encarnados aqui. Então, nós temos, sim, um tempo estabelecido dentro da nossa programação encarnatória. Mas o Espiritismo esclarece também que muitos de nós alteramos esta programação. Agora, algumas vezes vivendo mais tempo do que foi o determinado, que é o caso quando nós alcançamos determinadas moratórias. Então, a pessoa ela teria que viver, por exemplo, 40 anos, mas a encarnação ela está sendo aproveitada de maneira tão intensa e tão proveitosa para o adiantamento do espírito, que a espiritualidade resolve, em determinados casos, fazer com que o espírito permaneça na carne durante mais algum tempo, para que o processo de evolução seja acelerado. Agora, o que é habitual não é este prolongamento. Normalmente acontece uma antecipação, em razão de uma série de circunstâncias. Pode ser o suicídio direto, pessoas que resolvem tirar a própria vida, o suicídio indireto, que são o caso daquelas pessoas comprometidas com vícios, com alimentação em excesso e às vezes com a própria irritação. E existem casos peculiares, relatados na literatura espírita e também na literatura médica, de pessoas que muitas vezes desejam a própria morte e acabam desencarnando, e segundo os espíritos, fora do tempo previsto. Então nós não podemos abrir de maneira alguma essa possibilidade para nós de desejarmos a morte. Nós devemos gostar da vida, não temos o direito de não gostar, e devemos agradecer por tudo que temos diariamente, para que nós possamos nos manter no corpo físico o tempo que é o destinado à nossa encarnação. Então é muito perigoso isso, da pessoa não gostar da vida, se desiludindo às vezes em razão de alguma ocorrência doméstica, alguma ocorrência profissional. A literatura espírita mostra que muitos que desejam a morte acabam alcançando, às vezes até em razão de alguma doença, porque o pensamento, a mente é poderosíssima. Muitas vezes ela consegue debilitar o organismo físico com aquele pensamento viciado, desejando desencarnar antes do tempo. Tem que voltar uma aqui que eu acabei pulando. E no momento da morte, o que acontece com o espírito? Sente dor? O que é que acontece? Então, vamos lá. Bom, eu já antecipei um pouquinho parte da resposta. Então, o corpo físico, ele não vai sentir a dor e transferir para o espírito que já está desligado. Mas, neste momento, após o desligamento do corpo físico, o espírito, geralmente, e isso é afirmado no Livro dos Espíritos, sofre uma perturbação, que pode ser curta, pode ser longa. A descrição de algum deles é de um pouco de uma confusão, muito sono,
um acordar e cochilar, um acordar e cochilar, uma mesmo que onde eu estou, o que está acontecendo, mas essa perturbação é bastante variável, não há dor. Lá no Livro dos Espíritos nós vamos ver numa resposta explícita que não há dor no morrer, mas há resultados morais. Se nós não executamos bem a nossa trajetória quando encarnados, é natural que neste momento de perturbação e após a perturbação ocasionada pela morte, nós nos sintamos ansiosos, angustiados, muitas vezes pelo tempo perdido, pelos erros cometidos. Mas isso tudo vai passar. Agora, para aqueles que partem já mais libertos, vamos dizer assim, com parte do serviço executado, com a consciência um pouco mais tranquila, é claro que essa perturbação vai ter também, após a sua cessação, uma sensação de alívio, de plenitude e de liberdade, também descrita por muitos espíritos. A impressão que provavelmente a morte vai trazer para o espírito é justamente isso, uma impressão. É um eco de sensibilidade. Então, aquele que muitas vezes morre de uma forma violenta, pode ainda, neste momento de perturbação, ainda ressentir-se das dores ou daquela violência contra si perpetrada. Mas isso vai passar, é temporário. Lembrando no que nós comentamos até sobre a cremação e a doação. Então, o que quer que aconteça com o corpo, na verdade, é quase como... É justamente isso, um eco de sensibilidade que o espírito sente. Não há dor efetiva. O espírito não sofre com o que lhe acontece com o corpo, porque ele já abandonou aquele corpo. Então, vamos lá. Os desencarnados, Francis, nos recepcionam após a desencarnação? Nos recepcionam durante o processo de desencarnação, e nós temos, inclusive, provas disso na própria família. Minha avó nem espírita era, e ela constantemente hospitalizada, ela sempre relatava, quando íamos visitar, ou as filhas iam visitar, hoje João esteve aqui, João, marido. No outro dia, hoje o Zeca veio aqui, o irmão. Hoje meu pai e minha mãe vieram aqui. O Sebastião, seu filho, veio? Não, hoje não, mas ele veio ontem. Então ela sempre relatava isso. E para muitos médicos isso se chama delírio, aqueles médicos mais materialistas, né, que não acreditam na realidade da vida após a morte, atribuem isso a uma alucinação, às vezes em razão de medicamentos. E nós tivemos hoje mesmo, no estudo que nós temos aqui às 18 horas, a oportunidade de conversar com um médico que trabalha na UTI. E ele nos relatou que isso é muito comum. E aí eu questionei a ele, esse delírio, o que é? Esse delírio é aquele que precede a morte, é muito comum na UTI. E aí eu disse, mas isso aí seria algo físico produzido pelo próprio corpo ou por medicamentos ou algo espiritual? Aí ele, já tive essa curiosidade. E ele, espírita que é, muitas vezes conversou com seus pacientes. Quem é que você está vendo? Minha mãe que já morreu. Muitos dizem isso. Então ele conseguiu identificar inúmeros casos que se tratam de problemas do próprio físico, talvez motivados por medicamentos, ou por um delírio produzido por alguma questão material, mas conseguiu também identificar situações peculiares que têm a ver com o processo de emancipação da alma, de um espírito que já está ali com um corpo enfraquecido, se preparando para a nova realidade. Então existem as duas situações. E a sétima questão, vamos lá, Cris. Vamos lá. O espírito, após a desencarnação, se recorda das existências passadas que teve? Bom, para todos nós que somos estudantes do Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá a resposta de que sim, de que nós vamos ter a lembrança das nossas vidas passadas. Mas é importante que nós comentemos também que essa lembrança nem sempre é imediata, aliás, quase nunca é imediata. Principalmente para nós que somos espíritos ainda em condições medianas de evolução. Espíritos que, ao término de uma vida física, temos pontos positivos conquistados, mas também temos falhas, temos pontos que não conseguimos executar, temos aprendizados que não foram realizados. Então, para nós, essa lembrança geralmente é lenta. Vamos aqui nos recordar do caso da Dona Laura,
lá descrito por André Luiz no livro Nosso Lar. Então ela conta para André Luiz que depois já de um tempo desencarnada junto ao seu esposo Ricardo, eles começaram a ter alguns flashes que os perturbavam, porque eles não sabiam muito bem do que era. Flashes de ocasiões passadas, eles suspeitavam que fossem realmente lembranças de outras vidas. E procuraram, então, ajuda no ministério específico. E tiveram, então, auxílio, inclusive através de um trabalho fluídico lá realizado, para que pudessem acessar algumas lembranças. Mas antes que isso acontecesse, foram orientados a ler uma apostila que tratava das 3 últimas encarnações de ambos, ou seja, de 300 anos atrás. E durante aproximadamente um ano, se não me falha a memória, eles estudaram aquelas informações, ainda não envolvidos emocionalmente, só leram as suas próprias histórias passadas, familiarizaram-se com os êxitos, com os fracassos, para que só depois, com essa ajuda específica no ministério determinado, eles pudessem então recordar-se, ou seja, vivenciar as emoções, colocarem-se de novo no papel como aqueles mesmos espíritos daqueles 300 anos atrás, para que só após fosse então replanejado, né, uma nova etapa de construção e de aprendizado. E fica muito claro para nós em Nosso Lar e também no Livro dos Espíritos a misericórdia divina. Imagina se todos nós nos lembrássemos imediatamente após a morte física de tudo que já fizemos. Vamos pensar em nós encarnados. Alguém aqui lembra com 100% de alegria a vida até aqui? Geralmente nós temos pontos, né, para não dizer muitos pontos. Estou querendo esquecer muita coisa dessa vida. Exatamente. Então tem muita coisa que a gente precisa e às vezes relega ao esquecimento para prosseguir. Imagina se nós tivéssemos esse contato com relação a centenas de outros erros, a centenas de outras experiências em que falhamos. Então a misericórdia divina é tão bondosa que aos poucos, na medida em que vamos nos fortalecendo como espíritos imortais, na medida em que vamos entendendo um pouco mais, em que vamos cultivando as conquistas, né? Então, nos tornando mais equilibrados, então, nessa medida é que vamos, então, conforme a utilidade deste aprendizado, acessando essas lembranças. Mas vamos dar continuidade, Francis. 8. É imediata a separação da alma e do corpo? Ou será que existe diferença entre o momento da morte e o da desencarnação? Então, essa separação existem obras espíritas que relatam o desligamento do corpo espiritual, né, a partir dos chakras, né, começando ali pela região do ventre, depois pela região aqui do tórax e, por fim, a região da cabeça. Há esse desligamento praticamente imediato, mas muitas vezes permanece ainda um elo de ligação entre o corpo espiritual, semimaterial, e o corpo físico. Então, por vezes, já ocorreu a morte biológica, a chamada morte encefálica pela medicina, mas ainda há aquele elo de ligação. E muitas vezes o espírito vai sentir tudo aquilo que se passa com o corpo. Existe um caso relatado em Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, um caso de desencarnação de um espírito com algum grau de evolução, já bastante desmaterializado. Ele ainda permaneceu ligado ao corpo físico durante 24 horas. Então a espiritualidade só conseguiu promover o desligamento 24 horas depois. Do Dimas, que era um médium, alguém dedicado à tarefa espírita, o livro aborda outros casos também, um católico muito dedicado à religião, uma mulher que se dedicou ao protestantismo. Então, são vários espíritos ali com algum trabalho ao próximo sendo realizado e que mereceram, por isso, uma assistência especializada do mundo espiritual. Mas reparem, nesse caso, o Dimas ficou 24 horas ligado. Por isso que a Cris alertou muito bem, nos casos de cremação, é conveniente que se aguardem pelo menos 72 horas, porque muitas vezes o espírito ainda continua ligado. E às vezes dura mais que as próprias 72 horas. Por isso o receio de alguns em doarem órgãos, em praticarem a cremação. Agora eu tenho para mim, aí já é uma questão pessoal, que o corpo não deve... A gente não deve se preocupar tanto com o corpo, porque se a gente for sofrer,
o sofrimento será inevitável, né, em razão dessa ligação. Porque se não for a cremação, vai ser o quê? A decomposição do cadáver, vai ser a doação de órgãos, ou a necropsia em razão de algum acidente. Então, para aquele que não soube viver bem durante os anos em que esteve na matéria, algum nível de dor, e aí não se trata de dor física. A Cris usou um termo muito apropriado, você pode repetir para nós? Que é ecos de sensibilidade, é um termo do Emmanuel, tá, gente? O espírito sente os ecos da sensibilidade. É como quando física, você vê que a tua mão está sendo ferida, e mesmo que você não esteja sentindo dor, você sente a dor. Por quê? Porque é muito mental. É uma impressão muito forte para o espírito. Talvez seja parecido com aqueles casos de pessoas que perderam a perna em um acidente e muitas vezes continuaram tendo dor na perna, que já não existe mais, né? Mais ou menos parecido. Isso. Então vamos continuar, questão número 9. Qual seria então, Cris, a melhor preparação para essa viagem chamada morte? É legal a gente falar primeiro, complementando uma resposta que o Francis deu, que a gente tem que gostar muito da vida. Nós espíritas devemos valorizar muito a oportunidade que temos hoje, aqui e agora, porque estamos vivendo uma oportunidade que muitos bilhões de outros espíritos estão pleiteando, que é justamente essa etapa na escola da vida. Chico, uma vez perguntado se ele tinha medo da morte, ele falou assim que ele não tinha medo da morte, mas ele não tinha pressa também não. E naquela conversa que se desenrolou, ele sempre muito alegre, ele falou assim, olha, se eu morresse hoje, vocês poderiam gravar no meu epitáfio a seguinte frase, aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto. Então, para nós espíritas, nós devemos valorizar muito a vida. Não é porque nós sabemos da existência do plano espiritual, da beleza das colônias que nos são descritas, que a gente deve querer apressar a nossa partida. Por quê? Porque nós estamos exatamente no lugar e na hora que é o melhor para nós. Então, com relação à pergunta específica, qual a melhor forma de preparar-nos para a viagem da morte? É vivermos bem, vivermos o bem. Né? Há um tempo atrás, numa palestra de um confrade, José Lemos, quem estava aqui vai se recordar, ele falou assim que nós não estamos aqui para ser felizes. Porque quando você afirma isso, alguns entendem que você está aqui para atravessar tudo e atravessar todos para ser feliz. E muitas vezes isso se resume no prazer, naquele prazer imediato. Nós não estamos aqui para isso, mas nós estamos aqui para fazer o bem, palavras do José. E fazendo o bem a gente aprende que é feliz. Então a melhor forma de nós nos prepararmos para a morte é viver bem, fazendo bem. Mas vamos lá, agora é a sua vez, Francis. Qual morte é melhor para o espírito? As lentas ou as repentinas? Pois é, morrer muito rápido, um infarto fulminante, um acidente automobilístico, muitas vezes é mais complicado para o espírito, que não tem tempo para se preparar. E os próprios familiares, né, que não estão preparados para aquele evento, eles ficam mais ressentidos. É algo que assusta mais, porque ninguém teve tempo para se preparar. E a própria pessoa, algumas vezes, não deixou alguns documentos em ordem, tinha lá uma escritura para assinar e deixou sem assinar, embora mesmo nestes casos de morte programada, a espiritualidade prepara os desencarnantes para que cuidem de determinados assuntos, a fim de não deixarem pendência para os familiares. Então, naturalmente, a morte mais lenta, aquela que a pessoa vai para o hospital, volta para casa, se prepara, e todo mundo já está esperando aquele acontecimento, é melhor porque dá tempo ao espírito para se preparar para a ocorrência. Mas repitamos com a Cris, não é isso que verdadeiramente importa. Mesmo aquelas mortes repentinas, o espírito pode estar muito bem no mundo espiritual, muito melhor do que alguém que teve uma morte mais lenta. Porque o que vale mais, o que vale mesmo, não é nem o conhecimento da doutrina espírita, é o que a Cris acabou de falar. É viver bem, fazendo bem. Isso é o que conta mais. Vamos então para a questão 11. Qual a força que impele o homem, então, já que a gente sabe dessa realidade das colônias, da vida no mundo espiritual, por que a gente quer se manter vivo? O que é que nos impele a querer continuar aqui? É a nossa vontade. No campo do espírito imortal, é a nossa vontade. É a intuição profunda de que temos coisas a realizar. Temos aprendizados a fazer.
Qual que é o propósito da vida, eu poderia perguntar para vocês? É o aprendizado incessante. Nós, espíritas, devemos ter vontade de nos mantermos vivos, primeiro, porque é uma dádiva a vida física. Segundo, porque houve muito preparo, houve muitos avalistas, não raro, para a gente estar aqui hoje, nessa hora, com esse corpo físico, com tudo aquilo que nos caracteriza fisicamente. Mas, além disso tudo, tem também no campo, digamos assim, físico, material, nós poderíamos falar também que estamos aqui vivos porque temos fluido vital correndo no nosso duplo etérico. Então, na medida em que nosso corpo se desgasta, em que este fluido que encarnados temos vai, digamos assim, rareando, nós vamos nos preparando para dizer tchau ao corpo físico. Ao contrário do que muita gente pensa, não é o espírito que dá tchau primeiro e depois o corpo morre. O corpo deixa de funcionar para depois haver a despedida do condutor. Então, este fluido vital é como se fosse, vamos falar assim, de forma fácil, uma cola. Um elo que nos mantém vivos, espíritos, ao corpo físico. E aí, quando este fluido, então, vai deixando de se fazer presente, nós vamos, então, já nos preparando para a não movimentação do corpo físico, a não continuidade da vida física e para a consequente morte, ou seja, o seu não funcionamento definitivo. Mas pode completar, Francis. Pode ser que você tenha alguma coisa a pensar. Estou satisfeito com a resposta. Então, vamos lá. Agora a sua vez. Para onde o espírito é atraído após a desencarnação? Então, há uma frase no Evangelho de Jesus que diz assim: onde está o seu tesouro, está o seu coração. E essa frase se aplica a essa situação. Porque o espírito é atraído por aquilo que ele gosta. Então, aqueles que trabalharam, que realizaram o bem, que agiram de maneira digna durante a existência que tiveram, são conduzidos, atraídos para instâncias de repouso no mundo espiritual, de repouso provisório, para que possam continuar o seu processo evolutivo e o seu trabalho no mundo espiritual. Mas muitas criaturas que aqui viveram e não fizeram jus a estas instâncias de repouso, muitas vezes são atraídas para situações aqui da própria matéria. No caso daqueles que desencarnam muito aflitos em razão de situações domésticas ou ligados a vícios da existência material, perturbados por alguma razão, e diz André Luiz que são muitos, normalmente são atraídos, diz até André Luiz, que muitos são atraídos para os seus núcleos de origem. Saem do hospital e voltam para casa. Às vezes continuam dormindo, na cama em que dormiam, e se alimentando junto com os encarnados. Porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Por isso é necessário que nós vivamos de maneira digna, a fim de fazermos jus a este acolhimento da espiritualidade em lugares apropriados à nossa nova condição. Porque o número daqueles que perambulam aqui pela Terra é imenso. Né? O mundo espiritual ele começa aqui mesmo, na própria Terra. Né? E os espíritos estão à nossa volta, tanto aqueles que estão para nos auxiliar, quanto aqueles que, mesmo sem querer, sem saber, continuam aqui algumas vezes em razão da sua perturbação. O número é imenso. Questão de número 13. Quer dizer, então, que nós podemos nos manter ligados aos ambientes terrenos? Podemos. E aí vale a pena a gente falar também que, além dessa perturbação do espírito, além desses espíritos serem muitas vezes ligados aos vícios, o medo excessivo da morte e a ignorância quase que absoluta da continuidade da vida também são fatores que influenciam para que, ao desencarnar, alguns espíritos se vejam ainda ligados, ainda achando que pertencem à vida no plano físico. Então, não é rara as situações nas mesas mediúnicas, no qual nós dialogamos com espíritos que não sabem ainda que já desencarnaram. Porque aqui vale a pena até a gente lembrar que o perispírito é exatamente igual, tem a mesma aparência do nosso corpo físico. Então, para aquele que tenha muito medo, para aquele que tenha absoluta ignorância da continuidade da vida e da existência de outros planos onde a vida prossegue, é natural que ele, ao se ver, porque assim a sua mente o traz, retido ainda
a vida do cotidiano, na sua casa, no seu trabalho, aonde estiver o seu tesouro, ele muitas vezes olha para si e fala assim, não, eu ainda continuo vivo, porque eu continuo do mesmo jeito. Hoje teve um workshop em Salvador com o Divaldo e ele contou um caso interessante, que eu vou resumir bem, mas só para vocês terem uma noção de quanto às vezes essa perturbação atinge os espíritos, e é muito comum isso. Diz ele que tinha um amigo que mais de uma década ele discutiu com um amigo, porque o amigo era um crítico ferrenho de tudo que Divaldo falava acerca da continuidade da vida. Era um homem muito inteligente, um médico, e passados mais de uma década, Divaldo falou assim para mim, eu desisto. Eu já contra-argumentei com você, com base nos livros da codificação, em outros autores, até com pesquisas científicas, afirmando a continuidade da vida, e você não acredita. Então, agora eu vou te entregar. Vou esperar que você morra, para que você, após morrer, constate isso. E aí, Divaldo conta que, infelizmente, ele morreu, depois de passado um certo tempo. E aí, depois de um mês, Divaldo estava no seu escritório e esse senhor, em espírito, adentrou o seu quarto e falou, Divaldo, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. A minha vida parece que está do avesso, as pessoas não me escutam, ninguém fala comigo. Me responda o que está acontecendo. E Divaldo olhou para ele e falou assim, você morreu. Ele falou assim, não, como morri? Eu me vejo mesmo, as minhas necessidades e angústias ainda são as mesmas. Como eu morri? Divaldo falou assim para ele, vai até aquela janela ali e tenta abrir a cortina. E aí diz que o espírito foi e não conseguia abrir a cortina. Ele falou, está vendo? Isso é um exercício que eu faço todo dia de manhã. Eu acordo de manhã, como eu já estou com quase 90 anos, ele falando, né? Eu nunca sei se eu ainda estou lá ou se tocar. Então eu abro a cortina. Quando eu abro a cortina, eu falo, ainda estou cá. Se eu não abrir mais a cortina, já está na hora de eu ir para lá. Mas é isso. Então, essa provisória permanência de espíritos ainda no ambiente terreno é muito comum. Não raras vezes pela própria ignorância ou pelo medo excessivo do que se vai encontrar após a morte. Mas agora é a sua vez, Francis. Vamos lá. Nós estamos na 14. E quanto à preparação para uma nova existência, é o próprio espírito que escolhe as condições da sua futura existência? Nossa, são 100 questões, hein? Nós vamos terminar lá para meia-noite. Vamos ter que apressar. Vocês vão ter que aguentar aí, gente. A questão do preparo para uma nova existência. Quando o espírito tem merecimento, ele pode muitas vezes escolher a sua nova existência, com quem ele vai reencarnar, a profissão que ele vai seguir, o lugar, o tempo. Mas muitas vezes nós não temos esse merecimento para fazer a escolha. Aí nós vamos precisar da chancela de espíritos mais elevados que nós. Então o espírito tem elevação, eu quero fazer medicina, se tiver condições para isso, aliás, eu quero desencarnar, eu quero reencarnar para seguir a medicina. Talvez seja concedido, talvez não. Talvez não. Agora, o que acontece habitualmente é que quando nós chegamos no mundo espiritual, a nossa visão muitas vezes é completamente diferente da visão que nós temos quando estamos na matéria. Então, muitos de nós vamos chegar do lado de lá e vamos pensar assim, eu pensei que a minha encarnação fosse de um jeito, a reencarnação, mas agora estou verificando que as minhas necessidades de espírito são outras. E aí pode ser que o espírito modifique completamente a sua visão. O próprio mentor vai lá, olha lá no passado o que é que ficou para trás. Suas necessidades são outras. E aí nós podemos ser convencidos a reencarnar até de uma outra maneira, daquela que havíamos previsto. Então conta muito o merecimento. Mas existem outras situações que só os nossos superiores conseguem coordenar melhor. Questão de número 15, Cris. Os laços de amor e ódio são mantidos com a morte? Bom, da mesma forma que a gente respondeu na questão 13, né, se o espírito, pela sua ignorância, não consegue nem identificar que já morreu, é natural, então, que a nossa constatação seja a seguinte: a vida é uma só, meus amigos. As existências é que são variáveis. Então, eu, Cristiane, se eu desencarnasse aqui agora na frente de vocês, eu acordaria do lado de lá, após um período de perturbação que esperaria eu ser curto ou longo, que fosse melhor para mim. Mas eu ia acordar do lado de lá, primeiro eu ia tentar uma cortina, né, para mim ter essa certeza absoluta, mas eu ia acordar do lado de lá, ainda sendo essa Cristiane que vocês hoje conhecem. Eu ia continuar com os meus amores, com os meus ódios, com as minhas crenças mais profundas, com os meus preconceitos, com as minhas tendências, com as minhas fragilidades, para que eu continue o aprendizado, continue a vivência. Ninguém morre hoje e vira santo.
imediatamente, como também não vira demônio imediatamente. Nós chegaremos lá da maneira que tivermos deixado a vida física. Então, os laços de amor e ódio, sim, nós os carregamos conosco, ou através de elos de amor, ou de grandes algemas da raiva e do ódio. Vamos lá, Francis, agora a sua vez. Vamos reencontrar os entes queridos? Vamos reencontrar, não sabemos quando, mas uma certeza é essa, nós vamos reencontrar. Às vezes vai demorar, porque nós não sabemos a condição dos nossos entes queridos. Trago aqui o exemplo de André Luiz, que desencarnou, só algum tempo depois é que ele reencontrou a sua mãe, que não estava na mesma região espiritual que ele, estava numa região mais elevada. Quando indagou a respeito do pai, descobriu que o pai se encontrava em uma região umbralina, assim como as duas irmãs, e ele não os pôde reencontrar imediatamente, demorou. Prefiro o exemplo da minha avó, que estava lá prestes a desencarnar e já encontrou com todo mundo, né? Será bom se assim acontecer, mas nós sabemos que nem sempre assim se dá. Muitas vezes determinados espíritos reencarnam, se distanciam de nós provisoriamente, às vezes uma ou duas existências, mas tem uma coisa que a lei da vida sempre privilegia, é a lei do amor. E não tem como nós ficarmos para sempre apartados daqueles a quem amamos. O reencontro é inevitável, uma hora vai ocorrer. 17. Os parentes se lembram de nós? A pergunta não é definida, então nós vamos dar duas respostas curtas. Os encarnados se lembram, né? Aliás, essa é que é a memória positiva. Devemos nos recordar daqueles que já partiram, daqueles que amamos, dos momentos felizes, sermos gratos a Deus pela convivência, pelas lições que foram divididas, que foram partilhadas, lembrar destes momentos de alegria. Quando pudermos, orarmos por eles, mas acreditando que o simples sorriso que a boa lembrança nos faz é para eles também motivo de alegria, motivo de bênção, porque se sentem lembrados com carinho, se sentem amados, porque o amor independe do plano vibratório. Agora, com relação aos nossos parentes que estão no plano espiritual, sim, possibilitando estes reencontros, que cedo ou tarde acontecerão. Mudam, no entanto, um pouco. Estes laços já não são mais tão apegados os laços consanguíneos. São muito mais significativos os laços do verdadeiro afeto que nos une como família espiritual, né? Então, este é o maior significado para nós após a nossa morte. O reencontro e a lembrança daqueles que amamos. Vamos lá, Francis. O que fazem no mundo espiritual os nossos entes queridos? Muito mais coisa que aqui. Não tem estagnação, não tem falta de serviço. Tem lá a indústria do vestuário, indústria da alimentação, indústria dos transportes. Tem trabalho para todo mundo. Escolas também, faculdades, e que são um pouco diferentes das nossas. Tem lá faculdade para quem quer voltar e reencarnar para ser médico, para ser advogado. Tem, mas tem escola também para quem quer reencarnar e se tornar um bom pai de família, um bom marido, para aquele que tenha determinados problemas na área sexual ou na área dos vícios em geral. Existem escolas para habilitarem os espíritos a realizarem esse tipo de atividade. Sem contar que, em razão deste intercâmbio que existe entre as esferas mais elevadas e a Terra, existem também trabalhadores espirituais que atuam aqui entre nós. Espíritos protetores, espíritos familiares, que protegem o nosso lar, que protegem o nosso ambiente de trabalho, que protegem esta casa, assim como as inúmeras atividades que aqui se realizam, que protegem as vias públicas, determinada rua movimentada, onde há risco de acidente. Existem espíritos ali trabalhando, espíritos que atuam nos cemitérios. Tem coveiro desse lado, mas tem espírito que atua do outro lado também, cuidando daqueles recém-desencarnados que porventura ainda estejam ali em estado de perturbação por alguma razão. Existem ali também espíritos tutelando as mais diversas situações. Lembrando que o corpo espiritual, na verdade, ele é formado de matéria. Matéria quintessenciada, mais depurada que a do corpo físico. Então, eles continuam atuando no novo mundo em que eles ingressam, que é o mundo espiritual, muito parecido com o nosso. Da mesma forma que nós conseguimos nos apalpar, eles também conseguem, porque tem corpo.
Da mesma forma que consigo sentir os meus pulmões quando respiro, ou sentir as batidas do meu coração, eles também conseguem. De forma que perceber isso não é assim uma receita para descobrir se desencarnou ou não. É mais fácil pedir para abrir a cortina, porque a cortina é da matéria do mundo físico. Mas se for uma cortina do mundo espiritual, eles vão conseguir abrir também. Então é um corpo muito parecido com o nosso. Questão 19, Cris. Por que motivo a vida impõe, em determinadas circunstâncias, a separação daqueles que amamos? É um aprendizado. A dor de toda separação é um aprendizado. Seja a separação que se dá no plano físico da matéria, seja a separação temporária que porventura encontramos, quando não de imediato encontramos aqueles que amamos após a desencarnação. É preciso que aprendamos, através desta separação, muitas vezes trazida pela morte, qual o aprendizado que deveremos efetuar. Nós somos detentores da vida, da possibilidade imensa de amar. E não somos donos daqueles que amamos. Então deveremos amar libertando. E o amar libertando, ela presume a aceitação nossa diante da vontade divina. Então há causas, há razões justas para esta separação temporária e momentânea, ou nossa dos entes queridos, ou deles para conosco. Então não nos revoltemos, aceitemos, nos resignemos, tenhamos alegria na continuidade da vida, porque, mais uma vez eu falo, a nossa alegria de cá interfere na alegria deles lá. Porque aquele que parte também precisa prosseguir. Prosseguir na vida que é muito próxima à nossa. Ele precisa estudar, ele precisa ter motivação, ele vai fazer novos amigos, ele vai continuar fazendo planejamentos do reencontro oportuno, porque o reencontro oportuno vai acontecer. Então, nos preparemos para o que é inevitável nas nossas vidas. Essas separações temporárias, às vezes breves, às vezes um pouco mais longas, mas com a certeza que existem causas justas para o aprendizado de ambas as partes, para que isso se dê. Francis, podemos influenciar e receber influências dos desencarnados? Então, a influência que nós recebemos, a doutrina espírita já trata bastante, né? Que muitas vezes são os espíritos que nos dirigem, é o que diz o Livro dos Espíritos. Então nós já sabemos disso, já somos versados nessa ciência da influência do mundo espiritual sobre nós. Mas aqui a questão coloca uma outra dúvida, que é a influência que nós exercemos sobre aqueles que já desencarnaram, e podemos afiançar. É muito grande também. Porque quando nós pensamos com uma saudade, mas aquela saudade dolorida, nós podemos influenciá-los amargurada, negativamente. É claro que sentir saudade é natural, amar é natural. Agora, aquela saudade que não deixa o outro partir é algo terrível para o desencarnado. E eu tive uma parente que perdeu o marido, não faz muito tempo, e ela pensava nele constantemente. Não tinha um domingo em que não chorava. E aconteceu que ela teve em casa um problema que foi uma praga de ratos, que deve ter durado uns 4 meses. Agora você imagina uma mulher com 60 anos que nunca enfrentou rato. E a filha dela, com uns 35, mulher também, que não gostava de ratos, elas tiveram que combater os ratos durante 4 meses. Porque ratoeira não adiantou, dedetização não adiantou, porque os ratos voltavam. Entraram no forro de gesso, assim, em cima, ficavam em cima do sofá. Foi uma verdadeira tragédia. E ela queria saber, parece que isso é uma coisa mandada, ela dizia para mim. Aí eu disse, será que você não está pensando muito? E falei o nome do antigo marido. Eu tenho muita saudade dele, agora eu nem estou conseguindo pensar nele. E aí eu perguntei, será que as próprias leis da vida ou a espiritualidade não viabilizaram o seu processo de recuperação? Ela falou, quem sabe é isso. Ela considerou essa possibilidade. Deram um trabalho para ela para largar de perturbar aquele que já havia partido. E eu fui reler lá em nosso lar, tem um caso muito parecido. Sei. Os mentores lá que cuidavam de um caso parecido resolveram lá. Nós precisamos mandar alguns problemas para a família para que deixem o desencarnado em paz. Foi a única maneira para que a família o libertasse. Então, às vezes, isso acontece mesmo. Nós podemos influenciar, sim. Questão, então, 21. É possível o contato
com os entes queridos, como receber uma mensagem pessoal. Sim, é possível. Nós todos já conhecemos as centenas de milhares de correspondências que são transmitidas através de médiuns psicógrafos. Chico psicografou muitas, incontáveis delas. E aproveitando, completando esse assunto que nós estamos tratando, em quase todas as mensagens, para não se dizer em todas elas, era unânime o pedido dos espíritos desencarnados para que aqueles que aqui permaneceram ficassem alegres, não chorassem tanto, aceitassem essa partida, essa separação temporária, mas que continuassem a viver com alegria, com confiança, com fé, porque eles lá precisavam disso. Tem um exemplo que eu dou na minha turma de estudo que é muito simples de se ver. Imaginem vocês que nós estamos aqui e um filho meu está morando lá no Japão. E não há meios de comunicação muito fáceis, é tudo muito difícil. A gente não vai se ver por muitos anos, talvez, porque não tem dinheiro, né? Nesse exemplo que eu estou dando, não tem dinheiro para a gente encontrar. Mas uma vez eu consigo pegar no telefone e consigo falar com o meu filho lá. E ele fala assim para aí: mãe, como é que a senhora está aí? Meu filho, eu estou bem, eu sinto saudade, mas está tudo certo, a saúde está boa, eu estou trabalhando, a família está indo bem, está tudo bem. E você aí? Ah, eu também aqui estou bem, mãe. Como é que os dois ficam? Bem. Imagina o contrário, ele pega o telefone e liga para mim: como é que você está, mãe? Eu estou péssima, eu não quero mais viver, eu quero ir embora, eu quero ir para onde você está. Mas não é possível. Não é possível. E aí, a minha angústia de cá vai fazer com que ele se angustie do lado de lá. Então, esta comunicação, ela não acontece tão somente através das cartas, das mensagens psicografadas. É muito comum, nós vamos ter descrições nas obras espiritualistas, esses encontros que se dão quando nós que estamos encarnados estamos dormindo. São mães que vêm encontrar seus filhos, são filhos que vêm encontrar seus pais, é marido e esposa que vêm encontrar o cônjuge que aqui permaneceu, são familiares que vêm rever a sua parentela. E não raro nestes encontros há este trabalho incentivador. Tenha alegria, tenha confiança, refaça planejamentos. A vida é muito boa, de um para o outro lado. Então, nós podemos, sim, nos comunicar. Devemos ter cuidado, Francis, ao evocar os espíritos? Devemos ter cuidado, principalmente naqueles casos em que a pessoa vai buscar uma mensagem de um ente querido, procura um médium para receber uma mensagem. Cuidado, porque nem sempre os nossos entes queridos estão em condições de comparecer e atender ao nosso chamado. E pode ser que fiquem frustrados em razão dessa impossibilidade momentânea. Por isso, cuidado. Nós devemos, sim, querer uma comunicação, mas pedir assim com muita cautela e sempre com uma suavidade para deixar entregue aos trabalhadores da espiritualidade que cuidam deste intercâmbio, que façam o melhor para ambos os lados. Questão 23. Os desencarnados também têm expectativa? Eles querem entrar em contato conosco? Querem, é claro que querem. Porque nós já falamos que a gente chega do lado de lá do mesmo jeito que a gente saiu daqui. Então, a saudade é comum também do lado de lá. Se nós aqui sentimos muitas saudades, do lado de lá também eles sentem muitas saudades. E eles também têm que fazer o mesmo esforço e trabalho da vontade que nós fazemos aqui. Trabalho para ter alegria, para ter fé, para ter confiança, para prosseguir no outro plano de vida que agora os recepciona. E quando eles podem, então, vir nos encontrar, seja através de uma mensagem psicografada, ou seja através de um possível contato, um encontro que se dê quando do nosso desdobramento durante o sono físico, é claro que ficam ansiosos, assim como nós também, e querem muito a possibilidade para que isso se realize. Francis, o que Jesus quis dizer com a expressão deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Existem várias interpretações para essa passagem, nós até discutíamos agora há pouco, mas as demais vão ficar para uma outra oportunidade. Gostaria de ressaltar só o seguinte, o que para mim chama mais atenção dentro dessa abordagem, dentro desse nosso tema de hoje, é a seguinte questão: deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos, é não ficar aspirando
com uma ânsia incontida a comunicação com eles. É deixá-los partir, é entregá-los à nova existência que eles têm após a desencarnação, porque não há mais essa possibilidade do convívio diário. Então, quando eles partem, é melhor deixar partir e entregá-los a novas experiências. Aliás, esta frase de Jesus eu ouvi também em uma obra espírita, em que um desencarnado queria muito voltar a ver os encarnados que aqui estavam. E os mentores dele lá no plano espiritual disseram assim: deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Só que no caso os mortos éramos nós, os vivos. Então é isso, quando existem planos diferentes e quando não há possibilidade do intercâmbio constante, é necessário que cada um permaneça no lugar em que está, deixando o outro entregue às novas experiências e se entregando também, por sua vez, às experiências que tem aqui no dia a dia, a fim de não perturbar aquele outro que já se foi. Por fim, nós íamos fazer 100, mas vamos fazer só 25, né? Senão é judiação. Vamos fazer a última questão aqui para a Cris e pedir para ela concluir. Comente a expressão de Paulo de Tarso: se Jesus Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Durante muitos séculos, a interpretação foi literal. Então, muitos de nós, nas nossas posições tradicionais, acreditávamos que o corpo físico iria se reconstituir após a decomposição, após a morte, e então, em corpo físico, nós alçaríamos voo aos planos celestiais. Mas nós já pensamos, já chegamos, já interpretamos e já sabemos da alegoria das mensagens que estão contidas na Bíblia. Nós, espíritas, hoje entendemos o que é essa ressuscitação. Nós falamos justamente, Paulo se referia, e ele falou em várias de suas epístolas, que temos o corpo espiritual. Então, é em corpo espiritual que ressuscitaremos. Então, se o Cristo alçou-se aos planos celestiais, aos planos divinos, com o seu corpo espiritual, nós também assim realizaremos. E a continuidade, através da ressuscitação, é essa continuidade da vida, que é ininterrupta. Então, esse falar de Paulo é para que tenhamos a certeza desta continuidade da vida. Não chegaremos do lado de lá e seremos só uma nuvem, ou uma fumaça, ou algo sem forma, como muitos de nós pensávamos no passado do passado. Nós teremos um corpo espiritual e a vida prosseguirá, muito similar à que temos no plano da matéria. Então, se o Cristo ressuscitou e vive, nós também ressuscitaremos com o nosso corpo espiritual, que há de nos acompanhar por muitos e muitos séculos de experiências, suavizando-se, sutilizando-se, mas não deixando de ser um veículo também da nossa expressão como espíritos imortais. Quer adicionar algum comentário, Francis? Não, estou satisfeito. Nós vamos então encerrar. Oi. Pode. Pode. Todas essas dificuldades, pelo amor possessivo ou pelo ódio enlouquecido, elas são temporárias, porque Deus é justo. Há leis que regem toda a vida, todo o universo. Então, se há permissão para que estas interferências aconteçam, é porque há sintonia entre o de lá e o de cá e o de lá. Então, a princípio, o que a gente poderia aconselhar? Que aquele que toma conhecimento desta possibilidade comece a empreender modificações nos seus sentimentos, nas suas emoções e nas nossas atitudes, para este aprendizado de libertação. Comece a viver bem a vida fazendo bem. E não raro, neste movimento, no qual um lado ou outro busca uma melhor saída, uma saúde espiritual, é claro que a espiritualidade vem
em auxílio. Então, não há interferências que nós podemos chamar de obsessões, mesmo que sejam elas familiares, não há essas interferências sem que a lei da sintonia seja imperante. Então, você não tem só um culpado, só um que ama, só um que odeia. Você tem aquele que convida para que haja a permanência, para que haja esta fixação. Então, cabe sim um trabalho pessoal para nós mesmos, de libertarmos aquele que partiu. E se nós partimos, de libertarmos aqueles que ficaram. Mas a espiritualidade sempre vem em nosso auxílio. Às vezes até se utilizando de terceiros, que vêm nos dar uma palavra amiga, que vêm nos entregar um esclarecimento, que nos trazem um livro informativo, para que a gente deixe então para trás parte da ignorância que nos leva a empreender esse egoísmo, essa obsessão. Antes da Cris terminar, só gostaria de acrescentar o seguinte: nós devemos cuidar desse processo com muito respeito, com muito carinho e com muito amor por aquele que desencarnou. Porque, habitualmente, as pessoas dizem assim: quando estava aqui comigo, chamava de meu amor. Agora que já morreu, sai para lá o obsessor. A pessoa vai no centro espírita e fala: cuida dele que eu não quero lá em casa. Às vezes acontece, tem medo, não quero ver. Diz se está comigo mesmo, que eu não quero que fique lá em casa. Nós devemos ter um respeito, o mesmo respeito que tínhamos quando a pessoa estava ali do nosso lado. Porque, na verdade, nada mudou. A única coisa que mudou foi a perda do invólucro grosseiro, que é o corpo físico. Mas a pessoa continua sendo ela mesma. Então, esse processo de libertação deve ser conduzido pelo encarnado, mas com muito carinho e com muita compreensão também, em razão do estágio que aquele que desencarnou ainda possui. Para encerrar, então, o trabalho de hoje, eu gostaria de ler para vocês uma pequena mensagem, mas que vai falar não da morte, mas vai falar da vida, que devemos entregar a vida para que, ao partir, tenhamos uma morte feliz. Esse texto... Pois não. Vamos abrir um grupo de estudos? Vamos. O desliga... O espírito nunca vai se sentir uma cinza, porque o corpo espiritual, o perispírito, é o molde. Mas ele pode se sentir angustiado pelo fenômeno da cremação. Então, o cinza ele nunca vai se sentir, porque o momento da morte, seja ela qual for, violenta, por suicídio ou não, faz com que o perispírito seja expulso, seja afastado do corpo físico. E a partir desse momento, o que acontece com o corpo físico já não se reflete mais no perispírito. Então, o espírito nunca vai ser uma cinza. Aqui, dentro da sua questão, que você falou antes, é preciso só que a gente rapidamente mencione que o Vale dos Suicidas já não é mais o mesmo de 70 anos atrás. Assim como nós cuidamos de melhorar paisagens tristes e desoladoras na Terra, saneando, urbanizando, também na espiritualidade há esse movimento de melhoria. Então, hoje já se sabe que nestes locais há muitos postos de socorro, são incontáveis as equipes de socorro. Então, creio eu, e eu sempre penso na misericórdia divina, que Deus não há
de permitir que este sofrimento seja a ponto insuportável. Então, é muito difícil que fixemos um período de 30, 40, 50 anos restantes o sofrimento do suicida. Eu acho que a misericórdia de Deus sempre está pronta a nos receber. Mas é necessário que o espírito que optou por este ato de rebeldia, ele faça o primeiro movimento necessário de aceitação da vontade divina. E aí, a partir do momento em que ele dá esse pequeno espaço, esse pequeno passo que está na mente, quando ele se conscientiza de que ele não acabou com a vida e de que a vida continua, a partir desse instante, a misericórdia já atua, possibilitando o socorro. Então, não vamos fazer afirmações categóricas, né? Os livros também, lembremos que o Espiritismo, ele não é algo engessado, as informações continuam. E a melhoria, o conhecimento, assim como se dá no plano físico, também se dá no plano espiritual. Pode completar. Lembrando que quando o espírito ainda se encontra ligado ao corpo e ao sofrimento, nós ficamos tentando imaginar maneiras de evitar esse sofrimento, mas não há. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, um caso relatado de um professor de medicina que estava ensinando seus alunos e cortava ali o cadáver. E à noite, quando estava com a sua esposa, ele percebeu uma voz: "Por que é que você mexeu comigo hoje?" E foi descobrir que, na verdade, era o dono do corpo, com o qual ele havia trabalhado com seus alunos na faculdade. Agora, pergunto, teria como evitar essa situação? Não. Se não fosse o professor, seria a decomposição do cadáver, seria a cremação, seria inevitável o sofrimento em razão daquela ligação. Então, não há forma. A única maneira de evitar o sofrimento e de morrer bem é viver bem, né? Como disse a Cris. Olha, nós vamos ter, dia 30 de julho, um outro temático. Quem sabe a gente trate da questão do suicídio, que está muito, que vem a calhar de acordo com aquilo que a gente ouve hoje na mídia. Ainda nos preocupa e nos atormenta muito essa questão, porque amamos, né? Amamos a todos. Mas então, para encerrar o trabalho de hoje, eu quero ler esse pequeno texto que nós vamos encontrar lá no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico, do Irmão X. Num belo apólogo, conta Rabindranath Tagore que um lavrador, a caminho de casa, com a colheita do dia, notou que, em sentido contrário, vinha suntuosa carruagem, revestida de estrelas. Contemplando-a, fascinado, viu-a estacar junto dele e, semi-estarrecido, reconheceu a presença do Senhor do mundo, que saiu dela e estendeu-lhe a mão a pedir-lhe esmolas. O quê? Refletiu espantado, o Senhor da vida a rogar-me auxílio? A mim, que nunca passei de um mísero escravo na aspereza do solo? Conquanto excitado e mudo, mergulhou a mão no alforje de trigo que trazia e ofertou ao divino pedinte apenas um grão da preciosa carga. O Senhor agradeceu e partiu. Quando, porém, o pobre homem do campo tornou a si do próprio assombro, observou que doce claridade vinha do alforje poeirento. O grânulo de trigo, do qual fizera sua dádiva, tornara a sacola, transformado em pepita de ouro luminescente. Deslumbrado, gritou: "Louco que fui! Por que não dei tudo o que tenho ao soberano da vida?" Que possamos dar tudo o que temos à vida. Ofertemos todo o bem que fomos capazes de fazer, para que, lá na frente, ou logo mais além, possamos recolher, então, o nosso alforje repleto de uma doce luminosidade. Então, a morte nada mais é que isso, aquilo que recebemos do bem que ofertamos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Então, nesse momento, eu vou pedir ao Francis que faça, então, a nossa prece, finalizando o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, nós agradecemos pelas infinitas bênçãos recebidas neste ambiente, pela espiritualidade amiga que derramou sobre nós, o auxílio necessário ao nosso refazimento físico e espiritual. Que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor ilumine a nossa semana,
para que ela seja de trabalho e para que possamos encontrar o sentido da vida naquilo que fazemos. Que possamos lidar com alegria das situações que temos à nossa disposição, dentro do nosso lar. Que possamos enxergar nos entes queridos as motivações maiores da nossa estadia provisória no planeta. Que possamos encontrar no nosso trabalho o desafio de que necessitamos a fim de nos aprimorar e conquistar virtudes de que carecemos para nos habilitarmos a estágios maiores na espiritualidade e no retorno futuro ao corpo físico. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nós somos, mas que o Senhor possa nos lembrar todos os dias daquilo que podemos ser e que o Senhor nos incentive todos os dias a trabalharmos pelo nosso adiantamento espiritual, pois só assim conseguiremos conquistar tudo aquilo que queremos e merecemos. A paz de espírito, a tranquilidade, a serenidade, a consciência tranquila, a felicidade que almejamos e que muitas vezes nos escapa. Abençoe a todos nós, abençoe os nossos familiares, aqueles que lidam conosco no dia a dia, nas tarefas que provisoriamente desenvolvemos. Abençoe também aqueles que se anteciparam a nós no retorno ao mundo espiritual, à nossa casa verdadeira. Que o Senhor nos inspire para que continuemos nos lembrando deles com carinho, com amor, com afeto que nunca morre, e que eles também possam se lembrar de nós com o afeto verdadeiro que jamais morre e que jamais possibilita o distanciamento dos seres que se amam. Abençoe assim a vida em torno de nós, nos planos evolutivos que pertencemos hoje e que pertenceremos amanhã. Obrigado por toda essa compreensão que hoje já possuímos e que faz com que a nossa vida tenha um sentido maior, um sentido verdadeiro, por essa concepção que hoje guardamos da continuidade da vida e do progresso incessante, o que de certa maneira nos consola e nos incentiva. Obrigado pela noite de hoje, que sentamos nesse momento as mãos da espiritualidade amiga no alto das nossas cabeças e rogamos aos companheiros que se sintam em condições de ofertar energia que permita que a espiritualidade amiga possa manipular os fluidos que temos em excesso a fim de beneficiarem aqueles que aqui também nos encontramos e que necessitamos do auxílio do alto. Obrigado, Senhor, pela sua mão amiga. Obrigado por tudo que recebemos nessa hora. Que o Senhor permita que o trabalho seja o item mais importante no nosso processo de recomposição espiritual. Obrigado pela vida, obrigado por este ambiente, pelos espíritos que aqui nos beneficiaram. Uma ótima noite, uma ótima semana e até domingo que vem.